No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o Elon canta as mágoas do Alexandre não dá nada. Sejam todos bem-vindos ao Faroeste Brasileira desta segunda-feira. Já começou julho, hein? Dia 1º, hoje é dia 1º de julho de 2024. Acabaram-se as festividades juninas, mas não acabaram as quadrilhas no Brasil. Ai, quem me dera, quem me dera. Sonho meu, sonho meu. Sem mais delongas, dou boa tarde também ao professor Marcelo Suano, que está conosco. Olha que coisa mais linda, professor, que coisa mais fofinha. Esse aqui é um programa do amor agora. Hoje temos ele, porque o chat enlouquece quando ele está aqui. Todo mundo fala, tem que vir todo dia, tem que vir todo dia. É que o estúdio fica com pouco ar, porque ele compete em nariz comigo. Vitor Brown, como vai, meu irmão? Você está bem? Estamos aqui, tudo bem, Pavê, sempre um prazer. Ah, com prazer é mais caro, com prazer. Falando em prazer também, muito prazer em revê-la. Você está tão bonita, muito elegante, mais jovem, tão cheia de vida. Geisiane Freitas, como vai você, meu? Estou bem, como foi de final de semana? Foi ótimo. Foi ótimo? Foi ótimo. Teve? Missa, graças a Deus. Missa, é essa pergunta que eu fiz. Foi essa pergunta que eu fiz. Eu já vou entrar já na primeira pauta do dia, né? A primeira notícia. Só notícia boa, hashtag só que não. O bilionário Elon Musk, também conhecido no Congresso Brasileiro como Elon Musk, proprietário do X, voltou a atacar. Atacar não, voltou a criticar. Alemão, vamos usar as palavras corretas. Voltou a criticar. Atacar é isso. Você pegou, copiou da Globo News, do Globo, não é atacar, é criticar, é contestar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o criticável Alexandre de Moraes, em razão de ordens de retirada de conteúdos da plataforma. Elon Musk compartilhou uma publicação do X com a frase, aspas, a lei está violando a lei, fecho aspas. No texto do departamento governamental do X, a empresa afirma que sentiu a necessidade de comentar sobre as ordens mais recentes de Moraes. Entre aspas, o X cumpriu a legislação brasileira ao reter as postagens em questão e pagar multa de R$100 mil. A tentativa de Moraes de aumentar a multa para R$700 mil e em contradição com sua própria ordem anterior, representa uma clara negação do devido processo legal e deve ser anulada em recurso. Fecho aspas. É por isso que eu costumo dizer que ele não é Alexandre, é o Aleixandre, porque ele incorporou a lei em si. E agora, sem mais delongas, ela que estava com o cabelo molhado, e não vou perguntar, porque não fale nada, estou mantendo suspense, porque é ela que foi a mais pedida aqui no nosso chat desde o primeiro programa, ela que eu encontrei na academia, toda suada fazendo pilates, mas é tão religiosa que ela chama de Pilatos. Com vocês, uma salva de palmas para esta musa, porque eu falo, se eu fosse homem, ela não me escapava. Pietra Bertolazzi, uma salva de palmas. Belíssima introdução. Gostou da introdução, meu amor? Maravilhoso, que Ai, prazer que estar bom aqui. que você Muito está feliz. aqui. Feliz estou eu, feliz está essa Muito audiência. obrigada. Agora, ó, se não disparar like aqui, eu nunca mais atendo pedido de vocês, tá? Bom, voltamos aqui. Elon Musk falou que a lei viola a lei, o departamento do X disse que
A multa para suspensão de um perfil do X era de 100, passou para 700, em contradição com a lei, em contradição com decisões anteriores do Moraes. E é isso. Quando a gente parou, Vitor Brown, para pensar, né? Será que o Alexandre ele ficou mais sossegado depois da movimentação no Congresso americano? Parece que não. Parece que não, porque volta aí o X a fazer uma crítica contra o bilionário fascista de extrema e ultradireita, né? Pois é, e eu fico me perguntando, Pavio, o que seríamos de nós se não fosse, por exemplo, a conduta do Elon Musk, que veio a público para revelar isso. Porque se não é essa manifestação do X, e a gente não tem nem como apurar se é verdade ou não, o que a gente tem é o X dizendo que recebeu essa ordem nesses termos que o Elon Musk divulgou. A gente não tem nem como fazer essa checagem, essa apuração, porque tudo corre sob sigilo no Supremo Tribunal Federal, o que já é um outro absurdo, já é uma outra camada, né? Se for comprovado isso que o Elon Musk falou, que veio uma multa de R$100 mil, ela não foi cumprida e aí, da cabeça, o ministro tira um outro valor 7 vezes maior, aplica 700 mil de multa, já é um absurdo. O segundo absurdo é tudo isso acontecer sob sigilo. E aí o terceiro absurdo, que para mim é o mais escandaloso e ainda me espanta, porque isso que vem do Supremo Tribunal Federal já não causa mais tanto espanto. Mas o que ainda me choca e me deixa estarrecido é a postura do Senado brasileiro, né? Que é o órgão a quem competiria a fiscalização do trabalho do Poder Judiciário. Porque todos os outros entes federativos estão sujeitos a algum tipo de crivo. Os próprios senadores, se fizerem algo de errado, vão responder lá no Supremo Tribunal Federal. Juízes de primeira instância vão responder ao CNJ, que tem sido bastante rigoroso com alguns magistrados, como a gente até vai falar mais tarde aqui na pauta do programa de hoje. Mas e os juízes da Suprema Corte, os juízes da alta cúpula de Brasília? A quem caberia a regulação, o filtro da atividade deles? É ao Senado. E onde estão os senadores, né? Tem 81 parlamentares lá. Alguns têm se mobilizado, mas ainda não em quantidade suficiente. Alguns estão em Lisboa. Exatamente. Alguns estão em Lisboa. Com ministros. E além dos ministros políticos que têm causas lá, por exemplo, a gente viu no final de semana a notícia de que o prefeito de Ilhabela, que é aqui no litoral de São Paulo, tem causas no Supremo Tribunal Federal, estava lá, tirou fotos com Alexandre de Moraes, com Flávio Dino. Então é um ciclo vicioso. Cabe ao Senado mudar esse jogo, né? Diante dessas informações que estão surgindo, a pressão está aumentando, a sociedade brasileira hoje tem um esclarecimento muito maior. Há 15 anos ninguém sabia direito o nome de ministro do Supremo Tribunal Federal, só uma elite muito esclarecida, gente um pouco mais informada, estudada. Hoje não, você tem mais gente que sabe os nomes dos 11 ministros do que dos 11 da seleção que vai jogar amanhã. Então, isso talvez funcione como um elemento de pressão popular, mas cabe ao Senado fazer essa mudança. E 2026 está aí, e o eleitor brasileiro vai escolher 2 senadores. É aquela eleição em que trocam 2 cadeiras do Senado, dos 3 de cada estado ou cada unidade da federação, 2 vão embora, vão ter que renovar o mandato. Acho que isso aí vai ser um componente forte na escolha do eleitor brasileiro, os senadores que se cuidem, têm a chance de mostrar serviço antes de 2026. Exatamente. Só para fazer uma recapitulação aqui, para quem não sabe, existe uma coisa chamada liberdade de expressão na Constituição. E só é vedado no Brasil o anonimato, mas ninguém faz nada a respeito, mas a Constituição veda. Existem 2 formas de você se expressar. Uma como particular, como cidadão comum, como sujeito que, do poder do qual emana o poder dos nossos representantes, depois que a gente vota, sobra o poder da contestação, da crítica. E existe a liberdade de expressão dos agentes públicos. E existe a liberdade de expressão dos parlamentares. Os parlamentares são imunes. Mesmo que cometam uma difamação, uma calúnia, uma injúria, eles não cometem porque eles têm imunidade. Os particulares são livres para falar absolutamente tudo, contestar absolutamente tudo. Se eventualmente cometem algum crime, isso é uma relação entre particulares. Um outro particular afetado vai acioná-lo na justiça e vice-versa. É entre particulares. E a liberdade de expressão de agentes públicos, enquanto particulares, são plenamente livres. Mas, se existem recursos públicos para você divulgar alguma mensagem, pleitear alguma coisa, você pode ser investigado por uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Porque tem dinheiro público. Você pode ser investigado por um inquérito administrativo,
porque tem dinheiro público. Agora, o que não pode é você estar debaixo de um inquérito judicial aberto pelo próprio juiz. Aliás, um juiz não pode abrir um inquérito da cabeça dele. De jeito nenhum. E o que acontece no Brasil hoje é o seguinte: existe esse inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, que é totalmente ilegal. Existe, e que se fosse justo, estaria já agrupando todos esses influenciadores petistas, já estaria com o Paulo Pimenta lá dentro, com o Janones lá dentro, e com o Thiago Reis, que é o youtuber de 1 bilhão de visualizações, teria a Denise Tremura, toda essa gente que já foi revelada que fazia parte do tal gabinete da ousadia. Se fosse justo, estaria lá dentro. Mas o fato é que o inquérito do STF não poderia existir, porque o juiz não abre inquérito. Não abre inquérito. E o Alexandre de Moraes, ele tem se aproveitado desse inquérito aberto que nunca fecha para perseguir quem ele quer. Não é o fato, é o inimigo. Se fosse o fato, teria muita gente do PT lá dentro. Mas é o inimigo, então ele está duplamente errado. E também tem o inquérito das milícias digitais, que também está todo errado, não podia existir. E, com base numa resolução ilegal de 2002, ele começou a derrubar perfis e fazer estas notificações para que as plataformas retirassem perfis do ar. E parece que ele não para. E quando a gente achou, Geise, Anne, que ele fosse dar uma sossegada, ele não sossegou. Parece que ele continua. E continua fazendo as escondidas, pelo que parece. Não tão escondido assim, né? Olha, esse caso ele é interessante porque, primeiro, a gente precisa pensar a liberdade de expressão, de comunicação, que as redes sociais deu ao afegão médio. Então, assim, o grande problema desse consórcio midiático, desse consórcio de poder que a gente vê dentro do STF, dentro do governo federal e dentro desse mainstream inteiro da esquerda, é que agora, finalmente, nós temos uma ferramenta nas mãos em que a gente pode se comunicar. Então, eu posso ir lá fazer um tweet, eu posso aglomerar pessoas, eu posso livremente me juntar com pessoas que defendem as mesmas coisas que eu defendo. A grande questão para essas pessoas são muitas pessoas que defendem ideias contrárias a que eles querem. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é a pauta da rede social ela é muito importante e a gente tem que estar muito atento ao que eles querem fazer em termos de regulamentação e assim por diante, porque tudo vai caminhando no sentido de podar a nossa liberdade de expressão. Então, inclusive assim, por meio de ferramentas, de dizer que hoje uma coisa é desinformação é fake news e amanhã já não é. Ou então, você dizer alguma coisa em relação à sua fé, por exemplo, aquilo dali não ser respeitado e ser podado, porque aí você é considerado um extremista.